Crescem as divergências entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seus chefes militares e seus chefes da segurança. Por quê? Porque Israel está em uma guerra desde 7 de outubro de 2023 contra o Hamas, e a atuação de como Israel tem feito, ele tem deixado descontentes vários líderes militares de Israel. Muitos renunciaram, muitos pediram a demissão, outros foram demitidos porque não estavam de acordo com seu primeiro-ministro, que atualmente tem o apoio da ala mais fundamentalista, mais radical de Israel, que quer a construção do grande Israel e a expulsão praticamente de todos os palestinos de lá. Bom, o que acontece agora? Israel invadiu a cidade de Gaza, já tinha planos de há tempo invadir, mas não é algo que, por exemplo, o general comandante das forças israelenses está de acordo com o primeiro-ministro. Por quê? Porque para ele, o que acontece? Para ele, isso aí vai trazer enormes problemas e não vai conseguir trazer novamente os reféns que ainda estão presos lá na Franja de Gaza ou em outras regiões. O chefe militar de Israel na atualidade é esse carinha aqui, o comandante, o chefe do Estado-Maior, que é o tenente-general Eyal Zamir, exatamente esse carinha, e ele vai dizer o seguinte, cadê as falas dele aqui? O general Eyal Zamir estava preocupado com o esgotamento dos soldados da reserva, porque eles pegam muita gente. Por exemplo, se eu morasse em Israel, possivelmente estaria lutando nessa guerra porque seria um soldado da reserva. Então deixaria meu emprego e ia lá ter que ficar um tempo lutando lá. Então, como eles estão lutando há mais de 2 anos, ele crê que levará um esgotamento dos soldados da reserva. Também ele alertou que poderia ficar responsabilizado exclusivamente pelo controle da faixa de Gaza. E aí está o problema para ele. Por quê? Por que o controle da faixa de Gaza? Porque, por enquanto, o que é o Netanyahu? Ele quer controlar toda a faixa de Gaza para que o Hamas não consiga mais ter atuação, mas esse controle possa ser passado para um novo governo que seja criado lá, entre palestinos e entre os estados árabes ali em redor, como o Egito, a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, que eles se unam com os palestinos que não fazem parte do Hamas, nem da autoridade palestina, o Hamas que é quem controlava Gaza, e nem da autoridade palestina que é quem controla a Cisjordânia, e formem ali um novo governo palestino na Franja de Gaza. É isso que Netanyahu quer, porém, é um governo civil, do qual a segurança militar ainda continuará fazendo o Estado de Israel, igual eles fazem ali na Palestina, com vários checkpoints, dizendo que até aqui você pode vir, até ali você não pode avançar e tudo isso daí. O que o general Zamir está dizendo aqui? Enquanto isso não acontecer, quem vai ter que ficar governando e vendo todos os problemas do dia a dia vamos ser nós, o exército. E essa não é a nossa função do exército israelense. Ele também acredita que essa ofensiva, esse ataque a Gaza, também não ajuda a trazer reféns com vidas novamente para Israel. Tem até uma parte onde eles dizem a quantidade de reféns que eles acreditam ter. Eles acreditam que no total o Hamas tem 48 reféns. Cadê? Aqui. Eles acreditam que ao total o Hamas tem 48 reféns, do qual 28 estão mortos, só tem os corpos, e 20 estão vivos. O general, ele não acredita que conseguirá trazer todos esses vivos dessa forma que está atuando Israel. Até porque com o ataque à cidade de Gaza, 350 mil pessoas já fugiram, mas 500 mil disseram que vão continuar lá, porque não tem muito para onde ir. A Gaza é uma região de 12 quilômetros por 7, é extremamente pequeno, é menor que a cidade de Brasília, então, para que parte nós vamos? É praticamente isso. Então, ele diz assim, outro erro que cometeu Netanyahu foi ter atacado os chefes do Hamas que viviam lá
em Doha, no Catar, em vez de estar negociando com eles. Isso aí também não ajuda nada para cessar o fogo. Olha aqui, ó. O general Zamir e David Barnea, que é o chefe do Mossad, a principal agência de espionagem de Israel, se opuseram ao ataque no Catar aos líderes do Hamas. O David Barnea, o chefe do Mossad, é esse carinha aqui, ó, o David. Porém, o que acontece? Netanyahu, pelas leis de Israel, de governança de Israel, como ele é o primeiro-ministro, dele é a decisão final. Se os generais não quiserem obedecer, que peçam demissão ou caia fora. E eles, tá bom, a gente não está de acordo, mas vamos continuar obedecendo. Só que isso tem mudado uma tradição em Israel, que é justamente de que antes essas decisões eram tomadas de formas conjuntas e não só de forma unilateral. Ou seja, na prática, Netanyahu está concentrando mais poder na sua mão. E eles não estão de acordo com isso, mas estão cumprindo o que o Netanyahu está pedindo. O que acontece? Com a oposição crescendo mesmo nas suas próprias fileiras, isso pode sim levar o governo Netanyahu a cair, porque daí se há muitos protestos da sua população, e como os outros demitidos já falaram bastante coisa, os que renunciaram falaram bastante coisa do governo Netanyahu e dos problemas que tem, a população também já não está tão contente com o Netanyahu e ele só permanece no poder porque ele conseguiu fazer essa aliança com os israelenses bastante fundamentalistas e assim ele conseguiu se manter no poder. Ó, que as pesquisas sugerem que a maioria da população prefere um acordo negociado para libertação dos reféns, porque a maioria da população não está tão preocupada em eliminar o Hamas, que é o centro da preocupação do governo de Israel, mas ela quer mais que os reféns vivos e até os corpos dos que já morreram sejam liberados. É isso que quer a maioria da população, porque você pensa, é claro que eu quero meu filho, é claro que eu quero meu irmão de volta. Eu quero isso. Depois veio a questão do Hamas, eu quero isso principalmente. Mas o governo está mais preocupado na destruição e na derrota do Hamas. E aí tem outra coisa, né? O governo tem vários problemas na justiça, esse aqui é o primeiro-ministro Netanyahu, então uma das coisas que ajuda é, enquanto ele continuar no cargo, ele não vai sofrer o peso da justiça. Na hora que ele cair, ele pode sofrer o preço da justiça e também haver maior investigações, porque enquanto está na guerra ainda não dá para ter essas investigações tão fortes, ainda mais com o Netanyahu no poder, mas quando ele cair, possivelmente vão começar uma onda de investigações muito mais fortes de como o governo de Israel falhou tão gravemente que conseguiram entrar uma grande quantidade de membros do Hamas no seu território sem ninguém fazer nada praticamente. Fora as outras falhas dos próprios soldados israelenses atirando em outros judeus ali e tudo, porque pensou muitas vezes que era soldado do Hamas e tudo isso daí. Então, todas essas falhas que aconteceram no dia 7 de outubro de 2023, ao longo do tempo, elas virão aparecer, mas enquanto esse governo estiver no poder, isso será mais difícil, principalmente enquanto estiver ocorrendo a guerra. E é outra coisa que faz ele se manter no poder e, apesar do descontentamento dos seus líderes, dos seus altos mandos, dos seus comandantes, ele continua fazendo o que bem entende ali na faixa de Gaza. Quando terminar essa guerra, eu acredito que a guerra só termina quando a faixa de Gaza esteja totalmente tomada por Israel, eles estabeleçam os checkpoints e os guetos onde poderão viver a população palestina, e a partir daí a guerra termina, se estabiliza, Israel comanda a região e começa a construir um novo governo palestino, árabe-palestino, ali com os países árabes, para a faixa de Gaza, e aí nós temos uma trégua na guerra. Terminar 100% não, porque o Hamas continuará fazendo ataques, outras organizações terroristas como a Jihad Islâmica continuará fazendo ataques e tudo isso, mas pelo menos a guerra dará aquela pausa, morrerão menos soldados e tudo mais. Agora, a situação para os palestinos, para melhorar, isso daí sim, acredito que vai demorar muito, porque
pode parar a guerra. Agora, até eles voltarem a viver numa condição de normalidade, no qual não passe mais fome, de que chegue a comida, de que o comércio volte a funcionar novamente, normalmente, de que eles possam acessar trabalhos novamente, porque agora vai ficar muito mais difícil de que eles possam ingressar a Israel a trabalhar, então vão ter que ser criados trabalhos ali na própria frente de Gaza e tudo isso aí eu acredito que vai demorar muito mais tempo. E aí, o que vocês acham? Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui buscamos fazer análises da política nacional e internacional sem políticos e sem ideologias de estimação.